Então, vamos falar hoje sobre gráficos. Então, Artel, boa, Miss, boa. Sim, sim, consegue ver minha tela. Então, tem aqui essa frase que diz o seguinte: uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Uma imagem vale mais uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Ou seja, eu vou dizer o seguinte, que um gráfico vale mais que 1.000 linhas. 1.000 linhas. Por quê? Porque os gráficos nós usamos para facilitar a compreensão de dados e também facilitar a tomada de decisão. É para isso que serve um gráfico, para facilitar a compreensão de dados. Porque nós temos, por exemplo, uma base de dados com 500 linhas, 1.000 linhas. Não dá para ter nenhum insight naquela tabela toda. Mas agora, num gráfico, dá para saber, por exemplo, se for faturamento, qual é o produto com maior faturamento, qual é o produto com menor faturamento. Então, nós usamos um gráfico para facilitar a compreensão dos dados e também para facilitar aqui a tomada de decisão. Todo gestor ama ver gráficos. Todo superior, todo chefe gosta de ver gráficos nos relatórios. Então, é isso que vamos aprender como fazer isso dentro dessa ferramenta que é o Excel. Ok, aqui eu trago as etapas para criar um gráfico. Veja só aqui, veja só aqui à esquerda. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar isso. Eu tenho aqui uma base de dados com muita informação. Então, aparece essa base de dados aqui. Eu preciso de ter uma pequena tabela, uma tabela resumo. Porque aqui nessa base de dados, olhando aqui para esses funcionários, eles se repetem. Oldemiro, Mércia, Aldo. Depois Mércia, Aldo. Oldemiro, Mércia. Com uma tabela grande como essa, não tem como tirar, não tem como chegar a uma conclusão. Então, nós devemos pegar essa tabela grande aqui, comprimir, resumir os dados. Daí sim vamos criar já um gráfico. Então, dessa tabela grande aqui, já sabemos que o Oldemiro é o nosso melhor funcionário. Daí que não era possível de ter esse insight. E a Mércia aqui é a nossa colaboradora assim, mais fraca. Então, nós temos que dar treinamento a essa colaboradora. Então, a partir do gráfico, nós já podemos já tomar decisão. Então, para construir um gráfico, primeiro, devemos pegar essa tabela grande aqui, resumir uma tabela mais pequena e depois já criar o gráfico. E depois já criar o gráfico. E para resumir uma tabela, nós usamos o recurso chamado pivot table ou tabela dinâmica. Então, essas aqui são as etapas. Principais gráficos que todo profissional que usa Excel deve conhecer e usar são esses: gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de pisa e gráfico de linha. Mas agora, mais importante de, de aprender como criar gráfico é saber qual gráfico usar em cada situação. Isso nós temos que saber. Quando usamos gráfico de coluna, quando usamos gráfico de barra, pisa, de linha, tudo mais. Então, eu trago aqui essa informação. Nós usamos gráfico de coluna quando nós queremos comparar categorias. Apenas isso. Por exemplo, aqui, eu tenho, deixa eu só ampliar um pouco, tenho aqui esses cursos aqui. Eu quero saber qual curso tem mais alunos que o outro. Então, uso aqui gráfico de coluna, sem problemas. Por exemplo, é, tem, por exemplo, colaborar para RH, por exemplo, tem colaboradores em vários departamentos. Então, eu quero ver ali a distribuição em cada departamento, pode usar aqui o gráfico de coluna, sem problema. Agora, o gráfico de barra já tem uma particularidade. Esse gráfico aqui,
nós utilizamos para fazer o ranking. O que é isso? Quando nós temos uma intenção, por exemplo, de classificar, para o caso aqui, funcionários, eu quero saber quem é o melhor funcionário, quem é o pior funcionário. Quando eu tenho essa intenção de ranquear, então eu tenho que usar o gráfico de barra. Por exemplo, são produtos, é um relógio de faturamento, por exemplo, ou de vendas. Quer saber qual produto vende mais que o outro? Tem que usar gráfico de barra. Gráfico de barra. A sua empresa, por exemplo, tem 5 sucursais. Quer saber qual é a melhor sucursal? Ainda tem que usar gráfico de barra. No gráfico de coluna que nós vimos há bocado, a ordem não importa. Não importa a ordem. Mas agora, nesse gráfico aqui, a ordem já importa. Por quê? Porque esse gráfico aqui, nós lemos ele de cima para baixo. Então, aqui nós queremos ver a maior barra e aqui nós queremos ver a menor barra. Então, nesse gráfico aqui, a ordem importa. Quando nós queremos ranquear os dados, queremos ver do maior para o menor, do melhor para o pior. Então, nós usamos gráfico de barra para poder fazer aqui esse ranking, para mostrar que o maior é aqui mostrar o menor. Agora, seguindo com a nossa apresentação, gráfico de PISA, essa descrição aqui não está correta, vou remover. Gráfico de PISA, nós usamos quando nós queremos avaliar a contribuição percentual dos itens. Por exemplo, aqui nós temos esses 3 cursos: Word, Excel e aqui PowerPoint. Então, aqui eu consigo ver que a maior parte dos nossos alunos vem do curso de Excel, depois Word e, por fim, do PowerPoint. Quando nós temos essa intenção de verificar a contribuição percentual, usamos aqui o gráfico de PISA. E esse gráfico aqui, ele tem uma particularidade, que é a seguinte: nós usamos esse gráfico quando nós queremos ilustrar no máximo até 5 itens. Caso contrário, vai ser uma confusão. Então, tem no máximo 5 itens, pode usar o gráfico de PISA. E seguindo aqui para o nosso último gráfico, o gráfico de linha. O gráfico de linha. Quando é que nós usamos o gráfico de linha? Quando nós queremos mostrar tendência, ou seja, os altos e os baixos. Os altos e os baixos. Aqui nós usamos o gráfico de linha. Usamos sempre quando nós temos aqui uma informação temporal. Por exemplo, meses, anos, trimestres. Então, tem lá uma informação temporal que é ver tendência, altos e baixos, tem que usar gráfico de linha. Certa vez, eu conversei com um profissional, tudo mais, da área de logística. Eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado porque ele tinha um gráfico de barra a ilustrar informação temporal. Está errado. Está errado. Aqui tinha janeiro, fevereiro, março. Está errado. Se a informação é temporal, nós queremos avaliar tendência. Então, se ele está ilustrando informação dos meses, então tem que ter usado o gráfico de linha. Então, depois que nós já abrimos a nossa mente sobre os gráficos, vamos já meter mão na massa. Mas antes de abrir o Excel aqui, alguém sabia de qual gráfico usar para cada situação? Se sim, se eu colocar sim, caso contrário, colocar não. Então, sabendo essas pequenas diferenças entre quando usar o gráfico certo para cada situação, se eu colocar sim ou não, só para saber aqui como é que é o conhecimento daqui da minha turma. RC disse não e os demais.
Reginaldo, não. Artiel, mais ou menos, ok. A Miss, não. Juvencio sabia apenas sobre gráfico de barra e pizza. Marcos, não tinha, apenas usava sem saber. Boa, 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 boa. Tudo bem, vamos seguir com a nossa aula. Então, nessa primeira fase, nós nos limitamos em definir o que era gráfico e também saber como escolher o gráfico certo para cada situação. Ok. Então, agora eu trago essa base de dados para nós podermos construir aqui esses quatro gráficos que eu mostrei lá na apresentação. Agora, senhores, uma coisa muito importante sobre gráficos. Nós primeiro devemos ter uma tabela devidamente organizada. O que é isso, tabela devidamente organizada? Uma tabela deve ter essa estrutura, deve ter pergunta, uma pergunta e várias respostas. Estou a falar de quê? Aqui, data. Quais são as datas? 1 de 1, 20 de 1, 23 de 1, por aí vai. Quem são os funcionários? Olimiro, Mércia, Alo. Quais cursos nós ministramos? Excel, Word, PowerPoint. Depois aqui, quantidade de alunos? 40, 196, 109. Isso parece bobo que eu estou a falar, mas vários profissionais, eles possuem bases de dados desorganizadas. E quando a base está desorganizada, isso dificulta esse processo de criação de gráficos. Deixa lá só ver se eu consigo localizar aqui uma base que eu mostrei na última aula. Yes. Veja essa base de dados aqui. Essa base de dados é de um estudante meu, em que ele trabalha na área de defesa, não defesa. Veja só, essa base aqui está mal. Essa base aqui está mal. Não tem como fazer relatório com essa base de dados, nessa configuração. Não tem como fazer relatório com uma base que nem esta aqui. Por exemplo, para saber se aqui o total de casos da cidade de Maputo será um trabalho grande aqui. Então, uma base de dados deve ter esta configuração: pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta e resposta. Agora, para aquela outra base, tem várias que devem ser aplicadas para poder pegar aquela base confusa e transformar uma base como esta aqui. Então, hoje vamos nos limitar a trabalhar numa base já perfeita, já limpa como esta aqui. Tudo bem. Agora, se os senhores lembram, eu falei o seguinte sobre criação de gráficos. Veja, não é da base de dados direto para o gráfico, não. Tem que ter aqui uma tabela resumo, porque o gráfico, ele na verdade, deixa eu só ampliar um pouco, porque o gráfico, ele na verdade, ele espelha o que está aqui na tabela resumo, apenas isso. Então, agora vamos pegar uma base de dados como essa e vamos criar aqui uma tabela resumo. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Um conceito muito importante, pessoal, vossa atenção. Esses dados aqui, nós que usamos Excel, a gente diz que eles estão numa tabela. Afinal de contas, temos aqui uma borda bonita, temos aqui esse cabeçalho devidamente formatado. Então, para nós que usamos Excel, a gente afirma que esses dados aqui estão numa tabela. Mas para o Excel estão apenas num intervalo ou num range. Para eu pegar esses dados aqui e converter em tabela, o que tem que fazer é, importante isso, clicar em qualquer célula, qual não importa.
clico em qualquer célula. Depois disso, vou para a guia Insert e da guia Insert, veja só aqui, Table. Então, eu devo clicar aqui no Table. Então, clico em Table e depois é só clicar em OK. Apenas isso. Só peço um minuto. Meu PC está a descarregar aqui. Boa. Então, agora eu estou numa tabela. Mauro, me prova. OK. Clico fora. Minha última guia é Help. Clico aqui dentro, Table Design. Agora sim, estou perto de uma tabela. E é só ver, agora a formatação mudou. Então, como estou perto de uma tabela, eu posso clicar em qualquer célula, depois Table Design, e aqui eu tenho como mudar o nome da tabela. Posso chamar de base, por exemplo, e dou um Enter. Eu não vou aqui alongar sobre tabela, mas por ser tabela, eu tenho recursos adicionais. Por exemplo, eu estou aqui na tabela, eu posso clicar em Table Design, depois clicar em Insert Slicer. Posso clicar em Slicer. Slicer é um filtro. Aqui, quando eu clico nessa tela, aparecem todos os cabeçalhos. Eu posso, por exemplo, marcar no curso, depois clicar em OK. Então, veja só. Agora, ao clicar nesses botões aqui, veja só. A base de dados ela é filtrada consoante ao item selecionado. Por quê? Porque agora estou perante uma tabela. Ok? Então, vou aqui eliminar esse slicer. Tudo bem. Aqui nessa planilha, eu quero criar um gráfico de coluna. Quero ilustrar aqui a informação referente aos funcionários. Tá certo. Então, estou aqui. Eu vou para a guia Insert, depois Pivot Table. Pivot Table é o recurso que nós usamos para resumir dados. Pivot Table. E aqui, veja só, ele é o seguinte: Select a Table Orange. Aqui nessa opção eu vou marcar ou eu vou digitar o nome da tabela que eu dei lá atrás. E qual é o nome? É só lembrar. Aqui na guia dados, Table Design, eu chamei de base. Então, vou para a coluna, depois aqui vou digitar base. E veja só aqui, ele diz que é para eu escolher onde quero ver a pivot table. Eu quero ver na célula B2, que é essa célula que eu cliquei previamente. Vou clicar em OK. E aqui aparecem os campos da pivot table. Eu quero ver aqui a informação do funcionário e da quantidade de alunos. Nessa coluna funcionário, como eu tenho texto, quando eu dou um check, ele vem para as linhas. Aqui na quantidade de alunos, quando eu dou um check, ele vai para os valores. Por quê? Porque nessa coluna aqui eu tenho números. Então, assim que eu dou um check, ele já vem somar aqui. Então, veja só isso. Dessa base de dados grande aqui, em que o Oldemiro, vamos lá ver, em que o Oldemiro aqui aparece muitas vezes. O total aqui, 100, deixa lá mostrar, ele cadastrou aqui 1.102 alunos, que é o número que aparece aqui. Como é que eu tive esse número? Com apenas dois cliques. Dois cliques. Certa vez, um professor de Excel disse assim, se você usa o Excel e você perde muito tempo a fazer uma tarefa, quer dizer que você está fazendo errado essa tarefa. Não precisa. É só usar aqui o conhecimento certo. Apenas isso. É só usar aqui o conhecimento certo. Seguindo aqui, só para olhar aqui nosso fluxo. Da base de dados, nós criamos a pivot table e da pivot table você já cria o seu gráfico. Só isso. Aqui, eu quero o gráfico de coluna. Então, clico em qualquer célula da pivot table, importante isso. Clico em qualquer célula, vai para a guia Insert e aqui está o gráfico de coluna. É só clicar aqui no gráfico de coluna e depois começar já a formatar o gráfico. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos lá.
Primeira coisa, clica nesse total, delete. Esse botão aqui não é bem-vindo. Como que nós removemos ele? Clica aqui no Pivot Chart Analyze, depois clica aqui em cima no Field Button. Ao clicar, eles desaparecem. Clica nesse eixo, remove, clica nessa linha, delete do teclado. Agora, nós queremos ver o valor aqui em cima. Quando aproximo o mouse, ele diz que o valor ali em cima é 995. Para ver o número aqui em cima, é só clicar em qualquer coluna, botão direito e Add Data Label. Ao fazer isso, o número está aqui em cima. O número está aqui em cima. Então, em pouco tempo, eu consegui aqui criar um gráfico de coluna. Peguei essa base, deixa eu só remover o filtro. Peguei essa base grande, criei a tabela resumo e depois aqui tenho o meu gráfico. Tenho aqui o meu gráfico. Apenas isso. Apenas isso. E ainda posso fazer algo adicional. Posso clicar aqui na Pivot Table Analyze, depois Insert Slicer. Veja só, esse gráfico aqui, ele reflete a informação dos funcionários. E eu posso querer filtrar, por exemplo, por curso. Por curso. Veja só. Então, veja só. Agora eu já tenho aqui um mini dashboard. Quando eu clico no curso, ele vai filtrar aqui a tabela, por consequência, filtra também aqui o gráfico. Acredite. Tem pessoas que estão no mercado de trabalho há 5 anos, há 10 anos, mas nunca fizeram algo parecido com isso. Então, se você implementar isso todo dia a dia, não tem como você não se diferenciar no seu local de trabalho. Então, nós vamos avançar agora para o próximo gráfico. Mas antes disso, só uma pergunta aqui no chat. Alguma dúvida? Algo não ficou claro? Ou podemos prosseguir? Então, como ninguém se manifestou, estamos a prosseguir. Então, para o gráfico de barra, como eu disse, usamos para fazer o ranking. Usamos para fazer o ranking. Ok, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então, aqui, insert pivot table. E aqui, vou usar o mesmo nome, que é base. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, vou clicar aqui em OK. Eu vou voltar a marcar o funcionário e quantidade de alunos. Funcionário, quantidade de alunos. Deixa eu só ver uma coisa antes aqui. Boa. Não, mudei de análise. Vou aqui ilustrar o curso e o número de alunos. O curso e aqui o número de alunos. Então, aqui está. Então, vou inserir aqui o gráfico de barra. Então, inserte. Então, para versões mais atualizadas, aqui no Excel, os gráficos de coluna e de barra estão aqui na mesma secção. Então, clico aqui. Então, gráfico de barra, gráfico de coluna, e aqui gráfico de barra. Vou clicar aqui no gráfico de barra e aqui está o gráfico. E aqui está o gráfico. E aqui está o gráfico. O que eu farei em seguida, clicar no total, delete. Aqui, pivot chart analyze, depois clicar aqui em cima para desaparecer. Em vez de eu ver esse eixo aqui, eu quero ver a informação aqui dentro, ou aqui ao lado.
Então, vou clicar nessa aqui, delete do teclado, clico nessa linha de grade, delete, e agora é só chegar em qualquer barra, botão direito e Add Data Label. Ao clicar, aparece aqui. Agora, se lembras, eu falei o seguinte, que para o gráfico de barra, nós usamos para fazer o ranking. Isso é, nós vemos do maior para o menor. Nós vamos do maior para o menor. Agora, esse gráfico aqui, ele não respeita a sequência que nós acordamos. Isso é, o Excel aqui deve estar em cima e o PowerPoint deve estar aqui embaixo. Então, como ranquear aqui essas barras? Isso nós vamos fazer agora. O que temos que fazer aqui é nós ordenamos em ordem crescente esses valores aqui. Para tal, clica no botão de filtro, vai para More Sort Options e em seguida Ascending. Agora aqui no Ascending, um ponto muito importante. Quando clica aqui no Ascending, ele primeiro pega o curso. Nós não queremos o curso, nós queremos aqui o somatório dos alunos. Então, vem para aqui, escolhe Sum of quantidade de alunos, clica e depois clica em OK. Ele ordena aqui e também ordena aqui. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Então, dessa maneira, temos aqui o nosso gráfico. Então, aqui conseguimos ver que o Excel é o curso que mais vende, e o PowerPoint é o curso que menos vende. Aqui está. Aos poucos, estamos aqui a avançar. Estamos aqui a avançar. Agora, gráfico de PISA, como eu disse, é um gráfico que é ideal para fazer a contribuição ou para avaliar, para mostrar a contribuição percentual. Vamos lá, pivot table, base, depois enter, marcar o curso, marcar aqui o número de alunos. Aqui está. Como eu disse, esse gráfico aqui nós usamos no máximo até 5 itens. Então, aqui como tem 3, então tá bom, como está. Clica, insert, depois clica aqui e gráfico de PISA. Aqui está. Aqui está o gráfico de PISA. Agora, como que eu vou verificar o percentual aqui? É só clicar em qualquer fatia, botão direito e Add Data Label. Ele mostra esses valores aqui. Deixa eu só ampliar um pouco. Ele mostra aqui esses valores. Quando nós clicamos com o botão direito, depois o que vamos fazer é clicar, botão direito e Format Data Label. Uma coisa importante, quando clica na fatia, ele diz Format Data Série. Quando clica no número, ele diz Format Data Label. Tem que ser aqui no Data Label. Label, que é o rótulo do dado. Depois clica aqui no rótulo. Então, aqui no rótulo, uma coisa que eu gosto nesse gráfico é, no lugar de eu ter aqui a legenda, eu gosto de ver a informação referente a cada item dentro de cada fatia. Então, como que eu posso garantir isso? É clicar no número. Então, depois disso, aqui é só marcar Category Name. Marca, aparece aqui a informação. Como disse, esse gráfico aqui é ideal para avaliar ou para mostrar a contribuição percentual. Então, desmarca o valor e marca a percentagem. Fica assim. Fica assim. Agora, uma dica extra é a seguinte: aqui no separador ele colocou vírgula. Tem vezes que ele coloca aqui Word, vírgula, 35%. É mais elegante ele mostrar o número, depois a percentagem aqui embaixo. Então, para garantir isso, é só aqui no separador clicar e depois aqui escolher New Line. New Line. Ao clicar aqui no New Line, então você garante que sempre ele vai colocar a percentagem embaixo.
E agora que nós temos essa informação aqui na nossa pizza, podemos clicar aqui nessa legenda e delete. Fica assim. E o gráfico fica maior e fica intuitivo. E para mover esse botão é simples, pivot chart analyze e depois clica aqui em cima. Então fica dessa maneira. Agora, adicionalmente, nós podemos clicar aqui nesse, nesse rótulo e para guia home, aplicar um bold e aqui mudar a cor do texto para branco. Fica assim. Que tal? Percebido? Reginaldo, sim, sim. Boa, 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 boa. E também uma dica extra é a seguinte. Tá vendo essa linha? Deixa ela só aumentar o zoom, só para ver desse lado. Quando nós criamos gráfico de Pisa, ele aqui aparece com essa linha branca aqui. Eu não gosto de ver. Então é só clicar na fatia, depois vai para Format. Aqui no Format vai para Shape Outline e No Outline. Assim aquela linha desaparece. Procedimento, clica na fatia, Format, Shape Outline e No Outline. Então fica dessa maneira. Então aquela linha branca desapareceu. Apenas isso. Então, para finalizar a aula, gráfico de linha. Como eu disse lá na teoria, o gráfico de linha nós utilizamos para mostrar tendência. Para mostrar tendência. Ok. Olhando aqui para os dados, nós temos aqui a coluna das datas, mas não temos aqui a coluna dos meses. Então, nós temos que adicionar aqui a coluna dos meses. Então, nessa data aqui, 1/1, quer dizer que é janeiro, nessa data aqui, eu quero extrair o mês. Boa, 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 boa. Nessa data aqui, eu quero extrair o mês. A minha versão, como está em inglês, mês em inglês é month. Então, coloco aqui igual month e depois aponto para essa data aqui. Ele aqui extrai o mês, mas veja que aqui há um problema. Essa função month aqui, me retorna o número do mês. Mas agora, senhores, vamos lá. Um, dois, três. Essa informação aqui não nos remete a mês. Não nos remete a mês. Então, a função math aqui não nos ajuda. Então, aqui vamos usar a função text. Essa função text aqui possui dois argumentos. É só ver aqui. Tem value e tem aqui format text. Então, possui aqui dois argumentos. Então, aqui no primeiro argumento, aqui no value, é só apontar na data. Outra coisa importante. Para mim aqui, o separador é vírgula, mas para si pode ser ponto e vírgula. É só verificar aí. Assim que eu colocar vírgula, o bold vai pular de value para o format text. Então, vou colocar aqui separador. Coloquei aqui separador. Agora tá aqui no format text. Agora, uma coisa muito importante. Repara o seguinte. O formato deve estar entre aspas. Então, eu coloco aqui entre aspas. Coloco M de month. Coloco entre aspas M. Ao dar Enter, ele coloca aqui 1. Tudo bem. Ao colocar aqui o segundo M, coloco aqui 01. E tá melhor. Tá melhorar isso.
Ao colocar aqui o outro M, coloca aqui Jan, que é o mês abreviado, ok? Ao colocar aqui o quarto M, coloca aqui January. Deixa ela só diminuir aqui o zoom. January, December, por aí vai. Agora, essas palavras aqui, September, December, tudo mais, essas palavras aqui são muito compridas. Quando você coloca essas palavras num dashboard, vão ocupar muito espaço. Então, o que nós fazemos aqui, nós trabalhamos apenas com 3 M's. Fica assim, meses abreviados. Só um minuto. Então, meses abreviados. Alguém sabia sobre a função text? Se sim, coloca desse lado. Caso contrário, é só colocar não. Não, RTL, novidade. Juventus, não. Calma. Não, não, bate um gol. Boa. Então fica assim. Então a função text extrai aqui o mês para nós. Extrai aqui o mês para nós. Tudo bem. Então vamos usar aqui no nosso gráfico de linha. Então vamos lá. Insert pivot table base. Base, ok? Então aqui nós queremos aquela coluna. Como não apareceu, tudo bem. Vamos então dar um refresh aqui na nossa base de dados. Dei aqui um refresh e agora apareceu aqui. Apareceu. Então, como eu criei a tabela, deixa eu só mostrar a base, variando de A até a coluna E, ele não havia atualizado aqui na pivot table. Então, o que eu fiz? Eu cliquei aqui na coluna, aliás, aqui na guia data, cliquei aqui em refresh all. Porque essa coluna aqui, se lembram, colocamos agora. Colocamos agora. Então, só tive que clicar aqui na guia data, depois cliquei aqui em refresh all para ele aparecer aqui. Aqui. Agora, vamos lá. Nós queremos ver aqui os meses e o número de alunos cadastrados ao longo desse período. Então fica assim, senhor, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Eu sinto dor quando eu vejo alguém perder muito tempo no Excel, porque não precisa. Veja quanto tempo nós levamos para pegar uma base de dados como essa e chegar aqui neste resultado, neste resultado, neste resultado. Vamos lá, só para terminar, clique em qualquer célula, depois insert, depois gráfico de coluna, gráfico de linha, não coluna. E sobre gráfico de coluna, de linha, uma dica para si. Nós aqui temos duas opções. Podemos usar esse gráfico, deixa eu tirar o zoom aqui. Podemos usar esse gráfico, mas esse aqui eu nunca uso, nunca usei. Eu uso mais esse aqui. Veja só, essa aqui é line só, é line. Essa aqui é line with marcas. O que são marcas? Marcas são esses pontinhos aqui, são marcadores. Então, eu uso mais esse gráfico aqui, que é bem mais elegante em relação ao anterior. Eu uso gráfico de linhas com marcadores. Agora, só para formatar isso, clica nessa legenda, apaga. Acho que apaguei tudo. Na legenda apaga, clica nesse eixo aqui, deleta, clica aqui nessas linhas, também deleta. Aqui para ter esse botão, vamos para Pivot Chart Analyze e depois aqui clica aqui em cima, desaparece.
Agora, esse gráfico tem uma particularidade. Quando eu quero colocar os rótulos aqui em cima, chego aqui na linha, botão direito e Format Data Série. Série não, Add Data Label. Ele coloca à direita, não coloca acima, coloca à direita. Então aqui eu tenho que vir manualmente ajustar isso. Como é que eu faço? Com o gráfico selecionado, vamos até ao mais, clica aqui no mais, aqui no Data Label, clica e depois escolhe Above. Então a informação fica por cima, por cima, por cima. Deixa eu só mostrar uma coisa antes. Veja que esse gráfico que eu trouxe aqui na apresentação está suavizado, mas esse gráfico que nós temos aqui é junção diretas, como pode ver. Então, como é que nós podemos suavizar um gráfico? É isso que nós veremos agora. Como suavizar um gráfico. Clica no gráfico ou na linha, botão direito e Format Data Série. Clica naquela opção. Então, depois vamos logo para o baldinho. Depois scroll para baixo até a última opção. Aqui está Smoothed Line. Ao clicar, magia. Aqui está. Linha suavizada. Linha suavizada. Então, senhores, veja só. Mesmo explicando, em menos de uma hora, nós conseguimos aqui criar quatro principais gráficos que todo profissional deve incluir nos seus relatórios. Aqui estão. Aqui estão. Os principais gráficos que todo mundo deve usar nos seus relatórios. Essa aula está sendo gravada. Hoje, recordei. Estou a gravar a aula, então depois vou disponibilizar a gravação juntamente com a planilha lá no grupo. Lá no grupo. Alguém acha que essa aula de hoje foi satisfatória? Gama muito original, doce. Boa. Boa, 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 boa. É o seguinte, senhores, antes de concluir a aula de hoje, no próximo sábado, já estou, acredito que dizer, acho que dizer, já estou a ver, não sei. Ah, boa, já estou a ver um orador mensal e anual. Boa. Veja só aqui, eu trago no próximo sábado, este sábado que vem, eu estarei a ministrar uma formação intensiva de apenas 3 horas. Em 3 horas eu vou ensinar como criar aqui esse relatório. Esse relatório que os senhores estão a ver aqui, em que será diferente a experiência pela seguinte razão. Veja só, nessas aulas de meio de semana, eu não tenho como fazer essa aula contigo, por questão de tempo. Mas agora, no sábado, eu vou ministrar essa formação de 3 horas intensivas em que você vai poder fazer comigo esse relatório aqui. Deixa eu só ver se eu encontro esse relatório. Ah, aqui está. Então,
vai fazer aqui esse relatório comigo, em que vai aqui implementar os gráficos que eu apresentei nessa aula. Vai clicar aqui nos botões, nos slicers e todos os gráficos vão dançar. Vão dançar. Então, será uma formação que vai decorrer aqui neste sábado. Agora, uma pergunta. Hum, Me diga nos comentários. Quanto você investiria para aprender a fazer um relatório como esse aqui? Em que, no lugar de aprender gráficos isolados, como pode ver aqui, você vai aprender a fazer um relatório completo, como este aqui, em que você vai clicar em botões e todos os gráficos vão dançar. Quanto que você investiria para aprender em apenas 3 horas? Não é em uma semana, em apenas 3 horas, com acompanhamento, você aprender a criar um relatório como este aqui. Quanto que você investiria? Deixa lá aqui, vou ver desse lado. Ok? Então, já ampliei aqui. Sou o Daniel que está com a câmera ligada. Parece que invadiu o tempo dele de jantar, mas tudo bem. Então, senhores, o... então, vamos lá. Quanto que os senhores investiriam para numa formação como essa aqui, em que vai aprender em pouco tempo como fazer um relatório como este aqui? Vai clicar em botões e todos os gráficos vão dançar. Senhores, feedback. Então, senhores, se não há nenhum feedback, ok. Juclêncio pagaria 5.000 meticais, ok. Outras opiniões. Artiele, já investimos. Artiele é meu aluno. RC. Ah, sim, RC Elton Rogério. Elton Rogério, acho que é isso. RC Elton Rogério, se eu estiver. Sim, Elton Rogério Cote. Elton Rogério também é meu aluno. Então, ele já está aqui a investir. Ok. Celestino já está lá. Tudo mais. Boa, boa. Celestino ainda não vi bem. Tem que ver lá na base de dados. Tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vi aqui dois valores. Dois valores, dois valores. 5.000 e 6.000. Ok, mas para fazer parte dessa imersão aqui, você não vai investir nem metade desse valor aí. Esse valor, o valor para fazer parte dessa imersão será um valor de bônus. Por quê? Porque é a primeira. Porque é a primeira imersão que eu estarei ministrando. Deixa eu só ver aqui embaixo.
Marcos, já estou lá. Ok? Boa, Marcos. Boa, Marcos. O valor para fazer parte dessa imersão aqui será apenas 370 meticais. Apenas isso. Será uma imersão em que será uma imersão muito exclusiva. Porque se a ideia é o estudante poder participar, ligar seu microfone, não tem como ser uma aula para N pessoas, tais como são as aulas daqui. Então, será um evento fechado mesmo pelo Zoom. Então, será um evento fechado pelo Zoom, em que eu vou poder te acompanhar, tudo mais. Qualquer dificuldade vai poder apresentar e nós vamos parar e atender à sua necessidade. Então, está claro que não tem como ser uma imersão para várias pessoas. Para várias pessoas. Eu vou mandar o link do grupo de espera no grupo atual para poder avançar com os outros procedimentos. Então, às 9 horas no sábado, estaremos juntos. Ok, Celestino. Mas esse nome é familiar, só ainda não peguei ainda, tudo mais. Ainda não peguei ainda, tudo mais. Tá certo. Então, eu vou mandar as informações lá no grupo e até amanhã vou disponibilizar então a gravação dessa aula de hoje para poderem colocar em prática já para amanhã. Já para amanhã. Senhores, acreditem, para eu preparar um material como esse dá um trabalho danado desse lado de cá. Então, eu fico muito feliz quando percebo que o meu trabalho aqui surtiu efeito. Surtiu efeito. Vi aqui várias mensagens boas. A aula foi muito boa. Foi doce e tudo mais. Então, fico muito feliz com o vosso feedback. Senhores, sem mais delongas, agradecer o vosso feedback, a vossa atenção. Eu não sei onde é que a maioria está, mas aqui em Maputo está a fazer um frio terrível. Está a fazer um frio terrível. Mas os senhores estão aqui às 21h04 a estudar Excel. Então, é só gratidão mesmo. Só gratidão. Então, nos encontramos em breve na. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, ok, vou falar. Eldon, na última gravação eu esqueci de gravar, mas vou gravar o vídeo assim e depois vou mandar o link. Esqueci de gravar a reunião. Marco disse seria muito bom se Mr. Mauro deixasse um TPC. É o seguinte, Mr. Marcos, é complicado para mim deixar TPC e tudo mais. Agora, nós temos lá o nosso grupo dos inscritos, em que lá tem uma plataforma com aulas, com exercícios, em que lá eu consigo avaliar. Mas aqui no gratuito é complicado. A minha agenda está mesmo cheia. Está mesmo cheia. É complicado deixar um TPC por aqui. Um TPC por aqui. Hum, Então, senhores, eu vou disponibilizar os links e o PDF até amanhã, porque essa gravação aqui só vai terminar de exportar isso aqui, acho que daqui a 2 ou 3 horas. Então, amanhã eu consigo fazer o upload e depois mandar o link. Então, senhores, mais uma vez, agradecer pela vossa atenção e até lá.